Uma boa noite, queridos amigos e amigas de Governador Valadares. É com muita alegria e é uma honra estar aqui. Agradeço o convite feito pela pessoa da Regina. Agradeço de antemão a Aliança Municipal Espírita, ao Conselho Regional Espírita, representado pelo Ulisses, a quem descobri que temos uma amiga em comum, e outro na pátria espiritual, nosso querido e sempre Cajá. A nossa gratidão por poder fazer parte de uma Semana Espírita que tem um tema central tão relevante, mesmo 2000 anos praticamente após a morte de Jesus, que demonstrou de maneira factível que a morte não existe. E o tema que me cabe, a perda de entes queridos, ele é de fundamental importância e se faz necessário com que nós analisemos como nós lidamos com as diversas perdas, não apenas dos entes queridos, mas que nós analisemos como reagimos inicialmente a outras perdas. E normalmente as nossas reações, quando o assunto é esse, não são das melhores. Quando perdemos uma amizade, quando perdemos um relacionamento, quando perdemos um objeto, quando perdemos um emprego, algum bem, e também quando perdemos um ente querido. Nós consideramos as perdas um problema. E não é raro observar que diante de um problema nós podemos criar outros. Quando se trata de perda de entes queridos, nós observamos que muitas pessoas, a depender de como se deu a chamada perda, porque ninguém perde ente querido no sentido próprio da palavra, mas levando no conceito de morte, quando nós temos a morte de alguém que nos é caro, que nos é próximo, se não soubermos reagir, criamos outro problema. E há indivíduos que matam outros porque algum dos seus desencarnou. Há pessoas que, não lidando bem com o assunto, cometem um suicídio. Outras criam divisões familiares, entram em depressões, criam conflitos internos. Porque diante desse testemunho, diante dessa prova, não tem coisas que lhes sustentem, coisas, fé, conhecimentos que lhes amparem nesse momento doloroso, que é despedir-se de alguém que amamos. Mas há outros, compreendendo toda a dinâmica da vida e do viver, que aproveitam essa parte dolorosa da vida para dar o seu testemunho de grandeza, para demonstrar a sua maturidade para esses assuntos de ordem espiritual. E muito falamos a respeito da crucificação de Jesus, que foi talvez o momento mais marcante do Evangelho, que é quando observamos um indivíduo que nada fez para estar naquela condição, receber como sentença a pena de morte. De uma maneira, não bastasse a crueldade, mas com requintes de ironia, colocando nele uma coroa de espinho, um cetro, toda uma questão para causar espanto nos outros. Mas poucas vezes nos lembramos que assistindo tudo isso estava a sua mãe. Então ali nós temos uma cena de alguém perdendo um ente querido. Maria assistindo o suplício do Cristo e mantendo-se resignada, apesar da dor. Porque mesmo espíritas, não estamos indiferentes a despedidas. Muita gente às vezes vai num velório de espírita e fala: nossa, mas você chora no velório? Como se o espírita não tivesse sensibilidade, não tivesse sentimento. Sim, nós choramos. Jesus, diante da aparente morte de Lázaro, chorou. Há especulações sobre o porquê de Jesus ter chorado. Pode ser por compaixão das irmãs Maria e Marta, mas aproveitando a ocasião, Jesus demonstra que
que sim, às vezes choramos diante da morte daqueles que consideramos caros aos nossos corações. E para nos fortalecer nessa caminhada, algumas obras nos foram dadas ao longo dos séculos ou dos milênios, não apenas pelo Espiritismo, mas por outros livros, mas vou me ater a um que para mim é uma obra espetacular, ou nas palavras de Eurípides Barçanufo, a obra que é um monumento chamada Depois da Morte, escrita por Leon Denis, na qual, na introdução, o grande apóstolo do Espiritismo disse, dentre várias coisas, o seguinte: um daqueles que você ama vai morrer. E aqui não é que Leon Denis é agourento, não. Estou jogando praga, não. É um fato. Um daqueles que amamos vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes, e eis que se enfraquece ainda mais, depois se apaga. E agora, tudo que nesse ser atestava a vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, está velado, silencioso, inerte. Sobre o leito fúnebre há apenas um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério? E durante o velório, nesse encontro solene com a morte, pôde não pensar no que o aguarda, a si mesmo, a si próprio. Qual de nós, num velório, sobretudo de quem amamos, não começou a se indagar? Para onde foi? Para um nada? Para um outro local? Para um vazio? E algumas outras perguntas: por quê? Para quê? Onde está Deus? E Denis traz a reflexão que até então fazemos com relação ao outro para dentro de si. E quanto ao nosso destino? Para onde iremos após aquilo que chamamos morte? E ele conclui o raciocínio dizendo: este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. E a morte, meus amigos, ela é bem democrática, ela não distingue. Nós até dizemos que a única grande certeza que temos na vida é da morte. A única certeza. Não importa a religião, católico, budista, evangélico, espírita, muçulmano, ateu, não importa nacionalidade, classe social, orientação sexual, time de futebol, não importa. Eu acho que vascaíno dura um pouco mais, no meu caso, porque a gente passa por provações, são testes, né? Então, não importa. Todo mundo um dia vai desencarnar. Pode ficar tranquilo. Vai acontecer. É como se a gente já tivesse o bilhete de volta compro. Você reencarnou, você já está lá com a passagem de compra. Você não sabe quando, mas que já está, está. Claro que há alguns detalhes, né? Você pode antecipar, que é o que nós mais fazemos, né? E antes da hora, porque não cuidamos bem do próprio corpo físico, você pode receber algumas moratórias, que é esticar um pouquinho, como o Divaldo Franco. Ou vocês pensam que Divaldo já não está nas horas extras? Divaldo já está em hora extra, tem tempo, ele mesmo já falou isso, era para ter desencarnado, e o homem está com 91 anos e parece que não desencarna mais. É um negócio impressionante, você fala assim, meu Deus do céu, você olha para o Divaldo, está sorrindo, corpo em pezinho, fala, esse homem não é deste mundo. Mas todos nós, inclusive o Divaldo, vamos ter que encarar a morte. E aí vem algumas questões. Lidar com a morte dos que amamos e se preparar para a nossa própria morte. E todo mundo quer desencarnar, o quanto mais velho, melhor. Tem uma vantagem, que você aproveita mais aqui, você fica, né, nesse corpo, mas tem um detalhe. Quanto mais velho desencarnarmos,
mais sepultaremos quem amamos. Então precisamos pensar. E não adianta desvirar o chinelo, né? Porque a mãe vai morrer um dia também. Quem nunca desvirou um chinelo com medo da mãe morrer, né? Porque a gente sempre pensa que vai antes. Aí a gente fala assim, não, mas eu sou espírita. Espírita sabe que isso não existe. Que chinelo tem nada a ver, mas na dúvida, né? Você passa a ver um chinelo de ponta cabeça e fala, na dúvida, eu vou desvirar. Porque temos medo que o outro vá. Um pouco disso é natural. Até pelo instinto de conservação, para ficar próximos dos que queremos bem. Então faz parte. Mas precisamos também cuidar da nossa partida. Um amigo meu um dia me disse algo que me marcou. Falou, William, não tem segredo para morrer bem. Para morrer bem tem que viver bem. Tem que viver bem. Viver bem é fazer o bem. Não é viver bem segundo o conceito mundano, de gozar dos prazeres da terra, da matéria, a qualquer custo, mesmo que isso custe lágrimas alheias. Mas aí, os outros também têm medo da nossa partida, e todos nós vivemos meio que num temor, num pavor, mesmo que de maneira velada, oculta. Por exemplo, vou contar um episódio hoje. Minha esposa me deixou no aeroporto por volta das 4h50 da manhã, e ela me disse assim, olha, quando você chegar em Belo Horizonte, me mande uma mensagem falando que chegou. Eu vim de avião. Aí eu pensei, falei, tá, ela devia mandar assim, me mande falando que você não morreu. Porque se eu não mandar a mensagem é porque eu morri. Então, aí, quer dizer, de uma maneira velada, estava a preocupação nela de eu desencarnar. Aí eu cheguei e mandei a mensagem, cheguei, né? Poderia ter escrito, não morri, não desencarnei. Mas quer dizer, é o receio por trás das palavras. Alguém faz uma cirurgia grave e a gente pergunta depois, e aí, como que foi? No fundo, assim, desencarnou ou está encarnado? É o nosso receio de que o outro vá. E mesmo no caso do avião, sendo o meio de transporte mais seguro que nós temos. Segundo dados, segundo pesquisas. Ainda pesquisei hoje, antes de ir para a palestra, a chance de acidente aéreo é 1 para 3 milhões. O meu pai sempre pensa que o meu voo é esse 1. Porque para o meu pai, todo avião que eu vou pegar vai cair. Quer dizer, para você ser um dos membros de um avião que vai cair, que eu fiz a conta de 3 milhões pelos dias do ano, você tem que andar de avião todos os dias, por mais ou menos 2.200 anos. Então, quer dizer, a chance de você estar nele é muito pequena. Mas mesmo assim, quando a gente entra no avião, por exemplo, eu pensei hoje, olha, chegou de um certo ponto, se cair não sobra ninguém mais. É o receio, é o medo. Que mesmo que não verbalizemos, está dentro de nós. Repito, um pouco faz parte, porque é o instinto de conservação. Mas quando isso começa a me prejudicar, a atrapalhar a minha existência, a minha convivência, e eu preciso buscar as causas para atuar. Observando os efeitos, podemos ver um pouco das causas. E boa parte do nosso receio de perder os entes queridos é a ideia de posse. Meu marido, minha esposa, meu filho. Já falei com diversas mães que tiveram filhos encarnados. E elas me relatam com dor, e que nós respeitamos profundamente. William, mas por que logo o meu filho? E a gente precisa compreender um pouco isso. E tem um poema que eu gosto muito, que é do Gibran Khalil Gibran. Está no livro O Profeta, que é uma obra fenomenal. Que ele diz, vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Olha a palavra. Vem através. Quer dizer, vem do alto, passa por nós e vai para a vida.
E ele complementa dizendo: e embora vivam convosco, não vos pertencem. E continua num poema belíssimo, que eu recomendo a leitura a todos. Quer dizer, olha como um simples poema nos traz profundas verdades, nos dizendo: os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Os filhos são da vida. Nós não temos o direito de decidir por eles. Isso cabe reflexão, inclusive, para o assunto da hora, que é o aborto. Quando nós, pais, não apenas as mulheres, porque a gente às vezes recrimina a mulher pelo aborto, mas muitas vezes o namorado, o marido, o homem, faz uma pressão muito forte para que ela cometa esse ato. E nós dizemos: não, mas eles têm o direito de escolher. Mas os filhos não são deles. Os pais somos apenas instrumentos. Se não temos condições de criá-los, se não queremos, que permitamos, pelo menos a eles, nascer, para que outros pais, para que outras pessoas continuem dando agora a sua contribuição na formação de um caráter desse espírito imortal que é. Mas os filhos não são nossos. Tem uma lenda árabe que Richard Simonetti coloca num livro dele, que é aquele livro Quem Tem Medo da Morte, em que ele conta o caso de um homem, um viajante, que costumava viajar e ficar meses fora de casa. E numa dessas viagens que ele fez, e na época não tinha a comunicação fácil que nós temos agora, aconteceu que os seus 2 filhos pequenos, 2 crianças, sofreram um acidente juntas e desencarnaram. E a esposa encarou aquilo tudo de maneira solitária. E ficou pensando: como vou dar a notícia para o meu marido? Sabendo que ele tinha ali alguns problemas de saúde, com medo da reação dele levá-lo também à morte, ela pensou numa maneira de levar essa informação sem grandes abalos. E então, quando ele chega de viagem, meses depois da partida, logo procura pelos seus 2 filhos queridos, que ele tanto amava e tinha uma afinidade muito grande, e ela disse: olha, antes de falarmos dos nossos filhos, eu quero lhe expor aqui um outro grave problema que nos aconteceu e eu preciso da sua ajuda. Quando ele se viu na condição de ajudar a esposa, ele então deixou o assunto filhos de lado. E ela disse: pois bem, durante a sua viagem, um homem muito generoso passou aqui na nossa casa e me entregou algumas joias muito valiosas e pediu que eu as guardasse, que ele passaria um tempo depois e as levaria de volta. Só que eu me afeiçoei tanto a essas joias, que são de fato maravilhosas, belíssimas, me encantei de tal modo que quero ficar ao lado delas o tempo todo. E eu não quero devolvê-las ao dono. E o que você acha? E ele disse: poxa, minha esposa, mas se as joias não são suas, o correto é que você devolva ao legítimo dono, porque senão você estará tendo posse de algo que não é seu. Ela disse: mas e se eu me revoltar? Ele disse: não faça isso, pois aquilo que não é nosso deve ser devolvido. E ela, diante da resposta do marido, lhe disse: pois bem, na verdade, eu já devolvi, e essas joias são os nossos filhos, que voltaram para o verdadeiro dono, que é Deus. Conta Richard na lenda que os 2 se abraçaram emocionadamente e compartilharam daquele momento de profunda dor, mas juntos atravessaram essa etapa. Eu sei que não é fácil, mas que a teoria às vezes nos auxilia muito, às vezes nos dá forças, porque quando eu me antecipo ao problema, não que eu deva viver ansiosamente com essa possibilidade, mas quando eu busco força e esclarecimento, isso vai me auxiliar no eventual provação, no eventual testemunho. Eu recentemente, não que eu lidei com a morte de filhos, mas fui reprovado num quase acontecimento. Fui fazer uma palestra há 8, 9 dias,
lá no CELD do Rio de Janeiro. E eu cheguei no centro, o fórum começava às 8, cheguei às 7h20, não tinha quase ninguém na porta, parei o carro bem na porta, e os meus 2 filhos, um de 14 e uma de 7 anos, chegaram dormindo, né? Aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, você fica no carro com eles, assim que eles acordarem, você vai lá para a palestra. Pode ser? Pode, tranquilo. E aí eu fui para a palestra, pouco antes de começar, percebi que eles não tinham chegado, perguntei para um grande amigo meu, Saulo, que participou da Semana Espírita aqui do ano passado, eu falei, Saulo, eu esqueci de te perguntar, a gente está no Rio de Janeiro, né? Então, eu deixei a minha esposa com os filhos na porta do centro, dentro do carro. Rio de Janeiro, né? Essa tranquilidade, essa paz, só que não, né? Falei, tem algum perigo? Ele falou assim, não, fica tranquilo. O máximo que pode acontecer é eles desencarnar. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, o máximo é desencarnar, né? Ele estava certo, mas assim, aí eu falei, meu Deus, mas vou tirar do carro agora então, na corda. Mas por trás da fala dele tem uma verdade, o máximo é desencarnar. Mas aquilo me levou a uma reflexão, não aconteceu nada, foi tranquilo, viu gente? Pode despreocupar, não desencarnaram, fiz a palestra, vi eles chegando no meio da palestra, que me tranquilizou bastante. Mas, vinculado a essa possibilidade, vem um outro grande problema ao lidarmos com a perda de entes queridos, que é o sentimento de culpa. Supondo que ocorresse algo com eles, como ficaria eu intimamente? Poxa vida, por que trazer eles aqui para o Rio de Janeiro? Por que aceitar convite de fazer palestra numa cidade perigosa como essa? E aí eu começaria inúmeros questionamentos que dificultaria a minha aceitação de uma eventual perda. Tem um livro muito importante, que não é um livro espírita, mas que eu recomendo a todos, principalmente a quem é da área da saúde, chamado Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra já desencarnada, na qual ela entrevista vários pacientes em fase terminal e entrevista também os parentes, os familiares. E ela escreveu o seguinte, que a culpa talvez seja a companheira mais dolorosa da morte. A culpa talvez seja a companheira mais dolorosa da morte. Qual de nós, que já temos os nossos entes queridos falecidos, não nos perguntamos, o que eu deixei de fazer? O que eu podia ter feito e não fiz? Ah, mas se eu tivesse levado o papai e a mamãe no médico antes, se eu tivesse observado essa dor antes, se eu tivesse dado mais atenção, ou então aquilo que nós, mesmo no campo do afeto, ah, mas se eu tivesse dado mais carinho, mais amor, mais atenção, conversado mais, tirado mais tempo para conviver, compartilhar as dores, as alegrias. Quantos de nós não ficamos presos àquilo que fez e não gostaria de ter feito? Porque briguei com ele, porque briguei com ela, porque não reconciliei enquanto estava a caminho, como orientou Jesus? Quantos porquês rondam a nossa mente, nos levando para uma culpa? Quantos sis, se isso, se aquilo, nós não imaginamos? Isso tem um lado bom, que é nos demonstrar o senso de responsabilidade. Porque quem não sente culpa alguma é um psicopata. Que é quem convive e comete crimes e acha que é normal, acha que é tranquilo. Então, sentir isso é bom, mas ficar preso nisso é ruim. Se eu me prendo na culpa, eu dificulto a convivência com os que ficaram. A única serventia da culpa é, faça diferente a partir de agora. Ah, mas eu queria ter dado mais tempo para aquele filho. Dê para o outro. Eu não tenho mais filho, dê para uma outra criança. Dê para um sobrinho, para um afilhado, para um amigo. Ah, mas os meus pais se foram. Mas você vive rodeado de amigos, de pessoas carentes, de pessoas necessitadas de um amparo, de um ouvido, de um ombro. Nós sempre podemos, como diria Jesus, cobrir a multidão de pecados amando.
Mas se eu fico preso, eu dificulto não apenas a minha convivência com os que ficaram, mas dificulto também a aceitação desse nosso ente do outro lado. Já conversei com filhos que me disseram: olha, William, o meu irmão desencarnou, mas o papai e a mamãe não me dão atenção, só ficam presos no luto. E agora eles se sentem órfãos de pais vivos. Ou quando um casal perde um filho, às vezes um encara o luto de uma maneira e o outro fica preso no luto. E de repente um se vê viúvo de um marido ou de uma esposa encarnada. Então olha como a culpa pode travar a nossa caminhada, como a culpa pode nos paralisar. Tem uma música de Renato Russo que eu gosto muito, chama O Tempo Perdido. Quando ele fala: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Quer dizer, você, antes de dormir, a proposta da música é essa, é fazer o que nos orienta Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. Lembrar-se do dia, mas não ficar preso nele. Lembro do dia e esqueço. E ele complementa dizendo: sempre em frente. Sempre em frente. Não temos tempo a perder, porque olhar para o passado e ficar preso nele nos toma tempo. E a vida é uma grande viagem. Todos somos viajores do tempo. E assim como numa viagem terrena, se eu estou dirigindo um veículo e fico preso no retrovisor por conta de um buraco que eu passei em cima e fico só no retrovisor, certamente causarei um acidente um pouco para frente. Então eu devo olhar para o retrovisor, mas logo olhar de novo para frente. Assim é a vida. Devo olhar para o passado para aprender. Mas se eu ficar preso nele, cairei em novas dores um pouco adiante. Então precisamos aceitar os erros como oportunidades de aprendizado, como erro de alvo. Tentei acertar e fiz diferente, fiz errado. Bola para frente. Leon Denis falava sempre para frente e para o alto. E traz um pouco desse aspecto psicológico, olhar para frente, para que nos libertando da culpa, entendendo que os nossos entes não são nossos, nós possamos atravessar melhor esses momentos difíceis e dolorosos que a vida nos apresenta e que também são oportunidades de progresso. Mas um outro ponto que dificulta a nossa caminhada e que Leon Denis vai nos dizer também no livro Depois da Morte é o seguinte: o homem pouco esclarecido chora e se lamenta sobre os túmulos, esses caminhos abertos sobre o infinito. O homem pouco esclarecido chora e se lamenta sobre os túmulos, esses caminhos abertos sobre o infinito. Familiarizado com as leis do alto, ou seja, conhecedores de tudo que envolve a vida, as leis divinas, os atributos de Deus, era sobre os berços que deveria derramar sua piedade. É uma mudança radical de visão. O que nós fazemos hoje? Quando uma criança nasce, a gente enche a mãe de presente, visita no hospital, faz festa, faz almoço para comemorar, faz isso, faz aquilo, vira uma festa. E quando alguém desencarna, é uma tragédia. A proposta de Denis é o contrário. É a gente derramar a piedade sobre um berço e nos alegrar diante de um túmulo. Isso está longe de acontecer. Alguns orientais já fazem isso. E a gente critica. Ah, mas o pessoal faz festa no velório? Poxa, mas cada um encara de uma maneira. Temos que respeitar a cultura do outro, assim como temos que respeitar a nossa dor no nosso estágio, na nossa maturidade. Isso aqui não é para ninguém deixar de ter filho, né? Porque se uma pessoa pensa assim: nossa, então eu tenho que deixar de ter filho porque... Mas qual que é a ideia de Leon Denis? Que quando alguém está num berço, que acabou de reencarnar, ele acaba de entrar no mundo
de provas e expiações, que cai entre nós, né, meus amigos? É difícil. Enquanto aquele que desencarna acaba de receber a sua liberdade. Daí a ideia dele para que mudemos a nossa ideia do que é o nascer e do que é o morrer. E quando estudamos o Espiritismo de maneira gradativa, começamos a ter essa compreensão. Começamos a entender que nem sempre a morte é uma punição. Pelo contrário, às vezes para morrer tem que ter merecimento. Lembro-me de um caso narrado por Jerônimo Mendonça. Não sei se muitos aqui ouviram falar, conheceram a sua história, mas desencarnou e viveu toda a sua existência em Ituiutaba, que é uma cidade próxima a Uberlândia. Jerônimo Mendonça, aos 20 anos, fica tetraplégico, vitimado por artrite reumatoide. Aos 30 anos, fica cego dos 2 olhos. Imagine alguém, cego dos 2 olhos, preso a um leito, problemas cardíacos, o corpo que ardia num calor que nada fazia cessar, sofria algumas perturbações espirituais e mesmo assim fazia palestras. Fazia caridade dentro das suas limitações. Num belo dia, Jerônimo Mendonça tinha um compromisso doutrinário à noite, numa cidade vizinha, mas amanheceu muito fraco, muito fragilizado. E os médicos que visitavam ele com certa frequência o impediram de ir à cidade fazer a conferência. E ele então ligou para um amigo e perguntou: olha, você pode me substituir? O amigo, de maneira solícita, atendeu ao pedido de Jerônimo. Porém, no caminho para a cidade, o carro que esse amigo dele dirigia sofreu um gravíssimo acidente, capotou por várias vezes, e esse amigo, assim que o carro parou de capotar, ele ficou meio atordoado naquela: será que eu desencarnei? Será que eu não desencarnei? Eu dou uma dica, meus amigos. Dependendo do local que estiverem, se você olhar para o lado e não ver sombra, é porque você desencarnou. Então, diante de uma dúvida, se você vê sombra, é porque está encarnado. Certamente esse amigo de Jerônimo fez alguns testes e viu: opa, estou encarnado. Quando recebemos uma bênção, qual que é a nossa reação? Agradecer a Deus. E ele fez mais. Falou: não, quero agradecer a Deus lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrou-se que no porta-luvas do carro havia um evangelho que ele sempre levava nas viagens. Então, com dificuldade, ele acessou o porta-luvas, abriu, retirou o evangelho, fez aquela prece fervorosa, né, pedindo a Deus para que caísse numa página que lhe dissesse algo para a intimidade, que lhe dissesse algo para o momento, daquela que ele chamava, né, de livramento que ele acabava de vivenciar. Ele então fecha os olhinhos, como nós fazemos, abriu o evangelho e, para sua surpresa, caiu na parte que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele... É para vocês verem que até para desencarnar tem que merecer, gente. Se não é algo que procuramos com as próprias mãos, se não é um acidente que eu provoco, isso tem que ter merecimento. Ele, assim que pôde, né, pegou o telefone, ligou para Jerônimo, falou: Jerônimo, aconteceu isso, isso e isso, abriu o evangelho e caiu nessa parte. Ele disse: nem para morrer eu estou prestando. Porque, olha, passagem do evangelho segundo o Espiritismo. E Jerônimo brincou com ele, falou: meu filho, então tem que trabalhar mais para que você mereça desencarnar logo. Então, olha como a visão vai se ampliando. Quando nós nos familiarizamos, como diz Leon Denis, com as leis do alto. Paramos de enxergar a morte como uma tragédia, mas também sem buscá-la com as próprias mãos. Não é porque eu sou espírita, sei que a vida continua, que eu devo perder o medo de morrer. Porque isso, repito, nos mantém encarnados, nos conserva, faz parte. Lembro-me mais uma vez de Divaldo Franco, numa entrevista para Jô Soares, não sei se todos assistiram, recomendo. Ele foi no programa do Jô, isso tem pouco mais de um ano, e o Jô Soares, espantado com ele, que até então tinha, eu acho que 89 ou 90 anos, e o Jô perguntou: olha, mas você é espírita, você não tem medo de morrer? E o Divaldo disse de maneira bem humorada para o Jô: olha, medo eu não tenho, mas também não tem pressa.
Essa deve ser a frase lema dos espíritas em termos de imortalidade. Não temer, mas não ter pressa. Respeitar o momento. Respeitar aquele que vai ser aquilo que o Leonini chama, né, de a hora solene, para que nós regressemos ao mundo espiritual. E tem um outro ponto que dificulta a nossa compreensão em relação à perda dos entes queridos, e aí agora é o Livro dos Espíritos que vai nos auxiliar. Na questão 941, Allan Kardec questiona a respeito desse nosso temor em relação à morte. E os espíritos são categóricos na primeira frase, e dizem ao codificador: é errado que tenham esse temor. Ponto. E aí eles explicam. Só que os espíritos, gente, eles os compreendem. É mais ou menos uma criancinha que começa a pedir coisa para o pai, e o pai, já mais maduro, compreende os pedidos da criança, compreende seus temores, compreende os seus anseios. Porque os espíritos são superiores, né? Já passaram por isso. E aí continuam dizendo a Kardec: todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las, né, as pessoas, em sua juventude, de que há um inferno e um paraíso. E quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento. E eles não disseram assim: não, tem que formar filosofia, tem que saber. Não, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isto. Ou seja, céu e inferno. E então se tornam ateias ou materialistas. Então Leon Denis vai nos dizer que boa parte dos ateus e dos materialistas o são por falta de opção. Porque ao buscar respostas para o destino humano e encontrando apenas céu e inferno como possibilidades, recusam e afastam-se da religião. Hoje nós temos um índice oficial, segundo o último dado do IBGE, de algo em torno de 9, 10% de ateus no Brasil. Oficialmente, declarados. Só que boa parte de nós, espiritualistas, trazemos ideias materialistas para dentro da casa espírita, ou para dentro do nosso lar, ou para dentro da sociedade. Quer ver um exemplo? Faça uma pesquisa. Não faça o centro espírita não, que a gente vai se decepcionar. Faça uma pesquisa se a pessoa é contra ou a favor pena de morte. Que é um assunto atual. Eu já vi uma pesquisa num programa desse sensacionalista, gira em torno de 70% a favor. Aí eu fico pensando, mas como assim? Num país com 8, 9% de ateus, 70% são a favor de pena de morte. Peraí, está errado. Alguma coisa está errada, gente. Joana de Ângeles fala porque, às vezes, há materialistas que se introduzem em nosso meio e começam a defender as suas ideias, mas publicamente posam de cristãos. Poxa, como que eu vou admitir, sendo cristão, sendo espírita, que bandido bom é bandido morto? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque a pena de morte foi dada a Jesus. A gente tem como líder alguém vítima de maneira injusta da pena de morte. E queremos replicar isto 2000 anos depois. Ignorando a história. Ignorando a história. Então isso é muito sério. Porque, se somos espiritualistas, temos que ter a noção de que quando eu mato alguém, eu mato apenas o corpo. Mas eu dou agora a liberdade para aquela alma continuar fazendo o mal, influenciando outros seres. Quer ver um exemplo simples de que matando o corpo não se acaba com o crime? Quando mataram Saddam Hussein, prenderam Saddam Hussein, o homem mais procurado do mundo. Condenação, pena de morte, enforcamento. O mundo inteiro parou para assistir Saddam Hussein sendo condenado e enforcado.
Eu pergunto, após a morte de Saddam Hussein, acabou o terrorismo? Porque a ideia de quem defende isso é o seguinte, não, porque aí você dá o exemplo. E a pessoa, ao ver, deixa de cometer o crime com medo. Gente, está provado que não deu certo com Saddam Hussein, porque o terrorismo continua à solta. E alguém imagina que Saddam Hussein desencarnou de maneira tranquila? Do tipo assim, oh, obrigado, Estados Unidos, né? Muita paz, irmãos. Foi para o mundo espiritual revoltado. Para fazer o bem? Fica a pergunta. Não. Certamente para fazer o mal. Porque a morte não provoca grandes transformações, como falaremos adiante. Então a gente precisa parar para compreender. Mas aí alguns religiosos vão nos dizer, ah não, William, mas se o cara era criminoso, com a pena de morte ele vai para o inferno. Vamos analisar o inferno então. Nós dizemos e dissemos que tudo no universo é criação de quem? Ou criação do quê? De Deus. Tudo. Deus é o criador de tudo. Aí eu pergunto, quem criou o inferno? Vamos só lembrar como que é o inferno. A alma que entra não sai nunca mais. E o que ela faz lá, William? Queima sem se consumir. Por isso fala, o fogo eterno. Vai arder no fogo do inferno eternamente. E o que é o eternamente? Imagine daqui 1 bilhão de anos. Né? Estima-se que daqui 3 bilhões de anos a Terra não exista mais. Mas a pessoa que está no inferno vai continuar queimando. O sol vai resfriar, mas a pessoa do inferno não. Quem criou o inferno? Ah não, ainda Deus não foi o demônio. Com a autorização de Deus? Não, Deus não autorizou, porque Deus é amor. Mas mesmo assim ele foi lá e construiu. Então o demônio é mais poderoso que Deus? Não, é que ele criou escondido do Pai eterno, né? Deus deu uma bobeira, o demônio foi lá e criou, sem que Deus soubesse. Onde está a onisciência divina? Gente, a existência do inferno não suporta análises rasas. Sem falar que aí Kardec vai nos dizer, lá na progressão dos espíritos, em um livro dos espíritos, né, que admitir essa existência do inferno seria dizer que Deus, o Pai Celestial, seria pior que um pai terreno. Vamos pegar um exemplo agora do pai terreno. Qual pai terreno que quando o seu filho faz uma arte, o desobedece, contraria as suas leis, porque assim, o pai estabelece regras dentro de casa, né? Pelo menos deveria, né? Vamos supor que estabelece. O pai estabelece regras e fala, filho, não pode fazer isso. Pronto. E o filho vai lá e faz. O que o pai faz de imediato? Dá uma advertência. Ó, você descumpriu o que eu coloquei como ordem. Promete não fazer de novo? Prometo, papai. E o filho vai lá e faz a segunda, faz a terceira. O pai perde a paciência, pega o filhinho querido e amado e faz o quê? Castigo. Ou na palavrinha mais light, cantinho do pensamento. Para que ele pense no que fez. Aí o filho pergunta assim, papai, eu vou ficar aqui até que horas? Já pensou se o pai dissesse assim, meu filho, você vai ficar até desencarnar? Porque para o corpo isso seria a eternidade. É uma comparação com a ideia de inferno. E o pai faz isso? O pai não faz. O pai viu que as suas leis foram infringidas, estabelece uma pena, mas estabelece-se um tempo. E ele fala, meia hora. E a criança, tudo bem, papai. Senta e fica refletindo. Passa 10 minutos, o pai vai na cozinha pegar uma água para tomar, ele olha, a criança está lá, quietinha, né? Aí a criança olha e fala, papai, eu posso sair? E o pai, meu filho, não deu tempo ainda, fique aí. Só que aquilo, o coração do pai já começa a amolecer. Não sei se é só o meu, gente, mas eu estou contando experiência própria. A gente vai, bebe a água, faz ali um tempo, volta, olha no relógio 15. Aí olha para a cara do filho, está com aquela carinha de cachorro que é o da mudança, né? Aquela carinha triste, tipo o gatinho do Shrek. Já te olhando assim.
Aí você fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar meia hora, está na metade. E aí ele fala assim, papai, eu não posso sair, não, certeza, eu te amo tanto. Você fala, nossa senhora, ele me ama, né? Aí a misericórdia do pai terreno entra em ação. Ele fala, tudo bem, você pensou no que você fez? Pensei. Você vai fazer de novo? E o pai espera que o filho confesse que vai, né? E o filho, obviamente, fala, não vou fazer de novo, prometo. Então você pode sair. Quer dizer, é o pai flexibilizando a própria regra criada. Será que Deus seria pior? Crianças espirituais que somos, que infringimos as suas leis, que sim, cometemos desatinos, mas será que esses desatinos nos deixariam eternamente presos a um local de suplício? Não, Deus também é misericordioso. Na verdade, as nossas leis terrenas são os próprios homens que cometem crimes, de acordo com o seu comportamento na penitenciária, podem ter a sua pena reduzida. Por que que Deus seria pior que nós, legisladores? Mas aí, se o inferno não existe, o céu também não pode existir. Um local de ociosidade total, um local onde não se faz nada e a vida é movimento, a vida é ação, e eu quero desencarnar para ir para o céu para não fazer nada, também não suporta uma análise. Jesus disse, né, que o Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, e a gente quer desencarnar para ficar descansando eternamente. Quando você lê André Luiz, quando você lê Manuel Flamengo de Miranda, você vê, meu Deus do céu, tem trabalho demais do outro lado. Porque a vida é movimento. Então o céu também não suporta uma análise. Mas então precisamos pensar, qual é a proposta espírita? Primeiro, retirar esses véus. Porque na Gênesis, está lá, capítulo 1, a revelação espírita. Retirar os véus que dividiam o mundo visível do mundo invisível. Então, agora o Espiritismo vai falar claramente, de maneira aberta, sem símbolos, sem alegorias, porque já somos capazes de compreender. E Leon Denis vai dizer, digamos adeus às teorias que fazem da morte o prelúdio do nada ou de castigo sem fim. Adeus, sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais, a vez da esperança, a vez da vida eterna, não mais obscuras trevas, é a luz resplandecente que sai dos túmulos. O Espiritismo vem falar agora de imortalidade da alma. Não apenas falar, mas provar. Porque uma coisa é eu achar, a outra coisa é você ter em mãos provas. Inclusive, nós temos uma literatura farta, trazendo relatos de pessoas confiáveis, de pessoas honradas, sérias, presenciando fenômenos verdadeiros, que não nos deixam dúvidas quanto à continuação da vida. Nós temos a obra mediúnica, como, por exemplo, a literatura de Chico Xavier, com mais de 400 livros. Nós temos inúmeras cartas por ele psicografadas. Nós temos fenômenos os mais diversos. Mas nós temos também a filosofia espírita, que é aquilo que Leon Denis fala, que é onde se encontra talvez a maior força do espiritismo, que é na sua filosofia, que é a capacidade de trazer respostas às nossas indagações. E aí vamos encontrar, por exemplo, um discurso de Victor Hugo, grande poeta, o grande romancista francês do século XIX, um dos autores mais lidos mundo afora, que era espírita. O autor de Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame e vários outros livros. Victor Hugo, fazendo um discurso no sepultamento da filha de um amigo seu, começa a comparar a morte do corpo físico com um veleiro que sai do porto.
E ele, de maneira muito bela e poética, vai dizendo que o veleiro, na medida em que se afasta do porto, as pessoas que lá estão começam a comentar umas com as outras. Lá se vai o veleiro. Até que chega um certo ponto em que ele está invisível para aqueles que estavam na sua origem, e muitos comentam: o veleiro se foi, acabou, é o fim. Só que, diz Victor Hugo, do outro lado, no destino, muitos começam a avistar ao longe aquele veleiro que se aproxima e dizem: lá vem o veleiro. Eis que ele surge, carregando consigo a sua carga, a sua bagagem. E Victor Hugo traz essa comparação para o fenômeno da morte. E diz mais: a vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. A gente fala essa frase aqui e ali e não sabe onde ela vem, né? A natureza não dá saltos, ou seja, não nos tornamos nem anjos e nem demônios com o fenômeno da morte. Que a gente tem essa mania, né? Vai num velório, não, mas era bonzinho demais o fulano. Às vezes não era, mas se não era, continua não sendo. E se era bom, continuará sendo. É uma continuidade. Só que, continua dizendo Victor Hugo, cada um leva sua carga de vícios e virtudes. Então aquilo que eu granjeei, aquilo que eu acumulei nesta encarnação e nas outras, eu levo. As virtudes permanecem, a traça não consome, o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói. Mas os vícios que eu ainda tinha, continuo também. Se eu era egoísta, continuarei. Se era vaidoso, continuarei. E assim por diante. Leva também a carga de afetos e desafetos. Leva os dois, né? Leon Denis vai falar que, da mesma maneira que o amor une, o ódio também une. É uma notícia ruim que eu trago, né? O ódio une. Por um simples motivo. Ninguém chegará à condição de espírito puro odiando alguém. Não tem jeito. Então, em algum momento, a gente vai ter que nos aproximar de quem odiamos para passar a amar. Até porque, quando odiamos alguém, é porque em algum momento já tivemos alguma afeição. Alberto Almeida tem uma palestra que se chama Transformando Nó em Laço, que é desatar esses nós, que é proporcionar um espaço para que haja uma convivência. Porque não basta viver, é preciso saber conviver. Então nós carregamos afetos e desafetos. E ele continua, Victor Hugo, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. Então nós começamos a desfazer daquilo que não nos é necessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Como nós temos na música belíssima, né? Encontros e despedidas, né? Comparando a vida com uma estação, como um aeroporto, uma rodoviária. Enquanto uns dizem adeus, outros dizem seja bem-vindo. Nesse constante ir e vir, que ele vai dizer, assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. E aqui tem um detalhe que não pode deixar de falar. Quando se trata de ente querido, é muito comum, até por força de expressão, e não tem problema se assim for, mas às vezes revela uma verdade oculta, que nós nos dirigimos a quem desencarnou no verbo do passado, do tipo, mas como o papai me amava, como eu gostava do fulano. Victor Hugo disse, nós carregamos os afetos. Então, a pessoa que nos amava continua nos amando.
devemos, sempre que for nos direcionar a alguém que já se foi, com o verbo no presente, porque a pessoa continua viva, apenas sem o corpo físico. E digo apenas porque a leitura inicial já nos falou, né? É uma vestimenta. Alguns povos tiveram essa compreensão antes de nós, os espíritas. Como, por exemplo, vamos falar até dos cristãos primitivos. Quando nós lemos os romances de Emmanuel, de homens e mulheres que entravam para as arenas para serem devorados por leões, para serem incendiados vivos, sabiam que iam desencarnar, mas entravam cantando hinos de louvor a Deus. Os druidas, os gauleses, os celtas, que Leon Denis fala também no livro Depois da Morte, iam para as batalhas contra os romanos sem nenhum tipo de proteção, porque não temiam desencarne. E quando algum companheiro seu, algum ente querido, desencarnava ao lado, eles não tinham preocupação de arrastar aquele corpo, porque eles olhavam como uma vestimenta que não tem mais utilidade. Podemos até acusá-los de desprezar a morte, mas não. Os druidas valorizavam o ser espiritual, não ficavam presos à vestimenta, tanto que foram eles que criaram o finados, que originalmente era no dia 1º de novembro, e depois a igreja adaptou para o dia 2, que o dia 1º ficou o dia dos homens, que é o de todos os santos, e depois o dia dos mortos. Porque os druidas utilizavam esse dia para manter viva a memória daqueles que se foram, valorizavam o ser espiritual. E é isso que precisamos fazer. É trazer de volta essa chama gaulesa, é trazer de volta essa chama dos primeiros cristãos, que tinham uma compreensão de uma fé apoiada no exemplo do Cristo. Como disse Paulo, que se o Cristo não ressuscitasse, não tivesse voltado, vã seria a nossa fé. Nós temos elementos suficientes para vencer esses fantasmas, esses medos, esses temores, e continuar amando aqueles que nós chamamos fantasmas, que são aqueles que se foram. E Leon Denis, para encerrarmos, vai dizer no Depois da Morte também, como um fenômeno que ocorre com o animal que nós pouco valorizamos se assemelha ao que ocorrerá com cada um de nós, ou que já ocorreu com quem amamos, que é aquele que a lagarta enfrenta, ou o mandruvá, que é um bichinho horrível, cá entre nós. A gente às vezes olha para o mandruvá, para a lagarta e olha, nossa, mas como é lento, como se arrasta. Leon Denis coloca essa reflexão no livro. Mas podemos pensar aqui conosco, como nós também somos lentos, como nós nos arrastamos na terra. Basta ver que para deslocarmos grandes distâncias, precisamos de automóveis, de avião, de trem, de algum meio de transporte, porque nós somos lentos, nós também nos arrastamos na terra. E diz Leon Denis que a lagarta, após um período, fecha numa crisálida, num casulo, e quem ignora o fenômeno pode olhar e dizer, coitada da lagarta, acabou, é o fim, morreu. Assim como nós, um dia entraremos num caixão, e quem ignora as leis do alto poderá dizer, acabou, fulano morreu, é o fim. Só que diz Leon Denis, após um período, a lagarta rompe aquela crisálida, rompe o casulo e alça voos a locais onde ela não podia ir se mantivesse como a velha lagarta. E diz ele, assim seremos nós. Um dia, romperemos então essa carcaça física, romperemos um caixão e o túmulo para alçar voos, para viajar a locais em que não podemos enquanto estamos presos a esse corpo. Portanto, tenhamos a resignação, saibamos aguardar o nosso próprio momento, sabendo que quando ele chegar, nós encontraremos aqueles entes queridos
que partiram antes de nós. Porque a vida é isso. A morte é incapaz de desfazer os laços de amor. A morte, por mais dolorosa, não consegue fazer com que nós desamemos quem amamos. A morte não consegue afastar daqueles que nos foram caros durante a encarnação. E aí sim, na família universal, poderemos conviver uns com os outros com muito mais liberdade, sabendo que é apenas uma mudança de local. Como diria Chico Xavier, né? Que a morte é a mudança essencial de local, sem a mudança essencial da pessoa. Continuamos sendo quem somos, apenas mudamos de local. E como disse certa vez uma menina, vitimada pelo câncer, com 11 anos de idade, sentindo que os seus dias estavam se esgotando aqui na terra, percebendo a angústia dos pais, ela perguntou para o seu pai: papai, o que o senhor faz comigo quando eu deito no sofá da sala para assistir um programa de televisão e por lá adormeço? E ele disse calmamente: oh, minha filha, quando isso acontece, eu a carrego carinhosamente nos braços e te levo para o seu quarto, para que lá, um local melhor, você possa despertar. E ela disse: pois bem, chegará um dia, e não vai demorar, papai, em que eu adormecerei neste planeta. Só que quem vai me buscar será, na sua linguagem infantil, Papai do Céu, que vai me carregar para que eu desperte num local muito melhor e de lá continue te amando e te esperando para o reencontro certeiro. É essa criança de 11 anos, mas com uma maturidade de causar inveja a nós espíritas, que tem uma lição profunda a nos dar: a certeza do reencontro. A certeza de um dia reencontrar aqueles que amamos. E imaginem só, como será belo esse momento. Poder compartilhar, sem as limitações do próprio corpo, de alguns momentos agora, com esses que construíram ao longo de muitos ou poucos anos, porque alguns passaram pela nossa existência por semanas, mas que foi o suficiente para que nós possamos dizer: eu o amo e ele me ama. E assim, com uma frase de Leon Denis, deixo para nós a reflexão, em que ele diz: compenetrados destes princípios, não temeremos mais a morte. Como nossos pais, os gauleses, ousaremos olhá-la de frente, sem temor. Não mais temores nem lágrimas, não mais aparelhos sinistros, nem cantos lúgubres. Nossos funerais tornar-se-ão uma festa, na qual celebraremos a libertação da alma, seu retorno à verdadeira pátria. Como diria Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Eles continuam entre nós, estão invisíveis, mas não ausentes. Como disse Sócrates: se é assim, deixem-me morrer outras e outras vezes. Muita paz a todos.